Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o tema do vídeo de hoje é nomenclatura. Como é que você deve nomear as coisas dentro do seu código? Um assunto que às vezes parece trivial, mas que faz bastante diferença para a qualidade do seu código e para a qualidade dos seus testes de unidade também. Se você quer fazer bons testes, é bom você aprender a nomear as coisas direito aí no seu código. Para começar então, por que esse tema é importante? Eu sei que ele parece besteira, parece que é um negócio super simples, e aí provavelmente alguém vai passar aqui no canal e vai falar: pô, mas você ficou 30 minutos falando sobre nomear coisas no código, uma coisa idiota, que um post de internet que eu já vi um monte desses por aí, um post de 5 minutos de leitura, nem 5 minutos, 2 minutos de leitura resolve o meu problema. Para que eu vou parar 30 minutos do meu dia para ver um vídeo só sobre isso? Eu sei que realmente parece ser superficial, mas é uma coisa que realmente faz muita diferença na hora de testar. Eu costumo fazer muito teste e eu costumo observar muito também as pessoas que trabalham comigo, as dúvidas que tiram comigo no canal. Eu percebo que muitas vezes falta coisas que a gente acha que são muito elementares. E eu não estou dizendo que a gente não aprende o básico do básico, né? A gente não sabe fazer uma coisa idiota como dar nome para as coisas. Em partes isso é verdade. Infelizmente a maioria dos devs acha que sabe. Só que quando você vai ver o código que eles produzem, eles fazem as coisas de um jeito errado. Fica confuso, fica difícil de entender. E como eu disse no começo do vídeo, não tem a ver com experiência. É claro que se você é mais experiente, a tendência é que você deveria saber nomear as coisas de um jeito melhor. Mas isso não é uma verdade absoluta. Eu vejo código de devs que programam há muitos anos já, pessoas experientes, muito boas por sinal, inclusive, mas que cometem erros bobos, erros infantis. E isso muitas vezes é um problema que a gente não enxerga no nosso dia a dia. O código ele funciona. Se você colocar o nome do método como ABC ou se você coloca lá como validar o nome do cliente, o seu compilador não vai fazer diferença sobre isso. Ele só vai ver onde está chamando, vai executar e tudo vai funcionar. O grande problema é que tem seres humanos envolvidos na manutenção do software. Então, como eu sempre digo, colocar o software em produção é muito fácil. O problema é manter ele funcionando. O problema é adicionar novas funcionalidades. Essa que é a grande diferença. Então, se você faz um código mais ou menos, um código ruim de entender, mas que funcione, que cumpra o requisito, você consegue colocar ele em produção e ele vai funcionar. Ninguém vai reclamar. Só que à medida que as pessoas entram para dar manutenção, isso vai gerando outros problemas. Então a grande questão aqui não é sobre se você consegue dar bons nomes ou não. O que eu quero trazer aqui para você é que você entender por que isso é importante, né? Por que eu acho que isso faz diferença para o dia a dia dos devs. Realmente faz bastante diferença, você vai ver aqui, mas a maioria acha que não. A maioria acha que não faz tanta diferença assim. Então, o que eu vou trazer aqui para te ajudar? Né? Como que esse conhecimento que eu trago hoje aqui pode ajudar no seu dia a dia, pode mudar a forma de você programar e melhorar seu código, melhorar seus testes de unidade. O primeiro ponto é que o seu código ele vai ficar mais fácil de entender, desde que você entenda os motivos que eu estou trazendo aqui. Então, depois que você entender as coisas que eu falar, você vai ver que você mesmo aí, vai começar a produzir um código mais fácil de ler. E, de novo, não é mais fácil do computador entender. O que você enfiar lá no editor, ele vai entender. O que você precisa é que outras pessoas consigam entender. Segundo ponto, esse tipo de conhecimento aumenta as chances de reaproveitamento do seu código. Quando você consegue entender as coisas que estão escritas no seu código, fica mais fácil reaproveitar. Você tem uma tendência maior. Se você não encontrar as coisas dentro do código, fica difícil reaproveitar. Então, dar bom nome para as coisas vai fazer uma grande diferença nesse sentido.
E eu sei que você, às vezes, não consegue enxergar isso como um problema. Porque geralmente a gente enxerga os reaproveitamentos que nós mesmos fazemos. É muito raro você ver alguém reaproveitar o seu código, até porque a outra pessoa está codando lá na tela dela, né? Mas faz bastante diferença, você vai sentir uma grande diferença aí nesse sentido. Por último, o teste de unidade ele vai ficar mais fácil. Aqui é um canal sobre testes, então tudo que eu falo aqui no sentido de dar diferença na qualidade dos seus testes. Né? Eu quero ensinar coisas, eu quero dividir conhecimento com vocês que ajude a fazer mais testes de unidade, a deixar a coisa mais simples, a ser mais produtivo. E acredite se quiser, nomear bem as coisas do seu código, deixa seu teste de unidade muito mais fácil. Mas muito assim, faz uma diferença gigantesca. A gente vai ver alguns exemplos aqui, você vai ver. Então vamos lá. Para começar, vamos entender o problema. Por que o nome faz tanta diferença assim? Será que faz mesmo? Ou será que você só está falando bobagem aí porque você quer gravar mais conteúdo no canal? A primeira coisa para você entender sobre isso: leitura gera entendimento. Programar, né, é uma atividade que ela é um tanto quanto solitária. Vamos colocar assim. Né? Apesar da gente sempre estar trabalhando em equipe, nas empresas, como eu disse antes aí, na hora H ali, na hora de mexer no código, na maioria das vezes você vai estar sozinho, você vai estar sozinha. A menos que a sua empresa tenha práticas de pair programming, por exemplo, que é uma prática do XP, programar em par. Na grande esmagadora maioria das empresas aí, a produção do código ela é feita sozinho. Então é muito importante que o código seja muito legível, que ele tenha uma boa legibilidade. Porque você não tem alguma pessoa do seu lado explicando o que aquele método deve fazer. Você não tem uma pessoa do seu lado falando para que serve aquela classe. Então tudo que está escrito no seu código vai fazer diferença na hora de você entender as coisas. Quanto mais você deixar claro dentro do seu código o que você queria fazer, melhor vai ser para entender. O código fluido ele é mais fácil de entender. E fluidez aqui, quando eu chamo de fluidez, não é uma API fluente, né? Uma interface fluente, um pattern. É simplesmente ser simples de ler. Quando, por exemplo, você tem aqui uma classe chamada cliente. Ele tem aqui cliente.cpf, cliente.nome. Eu sei que esse campo nome é o nome do cliente, porque quando eu for acessar aqui, se eu for fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó, public void obter cliente. Se eu colocar aqui var cliente é igual a new cliente, eu vou acessar desse jeito aqui, ó, cli.nome. Eu sei que esse nome é do cliente. Eu sei que esse CPF, esse e-mail pertence ao cliente. A própria orientação a objeto traz esse tipo de fluidez. Essa sintaxe do ponto. Né? A forma da gente ver cliente.nome, cliente.email, cliente.cpf, cliente.obter cliente. Aqui já ficou um pouco estranho, veja como faz diferença o nome. Mas a própria linguagem de programação ela te dá a fluência, ela te mostra o caminho. É claro que a gente aqui é um tanto quanto sugestionado, porque nós mexemos com isso aqui, no meu caso C#, no seu caso pode ser Java, pode ser qualquer outra coisa, até linguagens funcionais, elas têm uma pegada muito direcionada para a fluidez. Fica fácil de ler, né? A gente quer ler o código e entender o que está fazendo. Então é nesse sentido, quando o seu código ele é fluido, fica mais fácil entender. Até aqui acabei gerando um mau exemplo, mas até é um bom exemplo para a gente ver aqui. Ó. Se eu colocar aqui cliente.obter cliente, obter cliente, fica um pouco esquisito. Né? Cliente.obter cliente, repetir o nome cliente aqui, fica estranho. Às vezes é melhor você usar só obter, cliente.obter. E aí, aqui no seu método, você vai ter um long CPF como parâmetro, e aí você já sabe aqui que é o obter pelo CPF.
Ou você pode até colocar aqui, obter por CPF. Veja como a fluidez da coisa te dá um direcionamento. Quanto mais fluido for o seu código, mais fácil é de entender. Isso é uma regra geral. Se você pegar uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa que não tem ali muita habilidade de escrita, você vai ver que fica difícil de entender o que ela quis dizer. Às vezes a pessoa, no próprio português, a pessoa não usa pontuação, ela não usa vírgula, ela não usa letra maiúscula onde deveria. Não estou dizendo que você tem que escrever no WhatsApp como se você estivesse escrevendo a sua redação do Enem, por exemplo. A gente não precisa de perfeição na comunicação com o WhatsApp, mas precisa ter um mínimo de fluidez. Se a sua mensagem ela não tem fluidez, não permite a leitura, a outra pessoa não vai entender. E isso também, estou colocando dessa forma, também é bom deixar claro. Né? Isso tem a ver também com a cultura, tem a ver com a convivência entre as pessoas. Muitas vezes, quando você está trocando mensagem com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, com os seus amigos, com a sua esposa, com o seu marido, às vezes você escreve algumas coisas meio esquisitas, meio abreviadas, meio sem sentido, e a outra pessoa entende. Mas isso faz parte da convivência. Isso faz parte daquele círculo de comunicação que já existe, já é pré-estabelecido. No seu trabalho, às vezes isso existe e às vezes não. Então é muito importante você ter esse cuidado de fazer código que seja fácil de qualquer pessoa entender. Não precisa ser mega verboso, não precisa ser mega detalhado, mas também, se você abrevia muitas coisas, se você coloca frases sem sentido, fica difícil entender. E às vezes, se você tem uma convivência com o seu time, eles entendem porque eles se acostumam à forma como você escreve. Então, ao invés de tentar só focar na comunicação com a sua equipe ali, com o jeito que você escreve, para pensar nisso, que o jeito que você escreve o seu código faz diferença e pode fazer diferença para quem entra, para pessoas novas, né, para alguém que precisa ler seu código e que às vezes não tem tanto contato com ele quanto você mesmo ou quanto outras pessoas do seu time ali. Segundo ponto, isso é muito importante, já olhando para testes de unidade, nesses próximos pontos que eu vou falar aqui. O nome indica a intenção do que você quer fazer. Geralmente o nome das coisas, o nome da sua classe, o nome do seu método, o nome da variável, ele vai indicar o que é aquilo que você está fazendo. E o que, ou se é uma coisa, se é uma classe, é um método, não um comportamento, ele indica o que faz. E isso faz uma grande diferença. Ter intenção faz muita diferença. Eu gosto sempre de usar o exemplo do nome das pessoas. Sabe quando tem aqueles nomes que a gente vai procurar significados, né? Tem até dicionários de nomes, né? Eu sei que André significa pessoa que caiu do céu. Eu não sei se é isso, tá? Tô viajando aqui. O nome dele é Oxoa, que significa aquele que domina a terra. Sabe? São nomes fortes. A gente gosta disso quando fala dos nomes. Né? Se você já deu nome para o seu filho, para sua filha, provavelmente você deve ter passado por isso. Pô, que nome será que eu dou? E às vezes a gente acha que é uma coisa idiota o nome, mas quando é para o seu filho ou para sua filha faz muita diferença. Porque você fica pensando, caramba, mas por que é tão difícil escolher o nome de uma pessoa? Você fica pensando se você vai gostar, se as pessoas vão gostar, se é fácil de escrever, se é difícil. Tem gente que eu já ouvi que me falou que é importante pôr um nome que seja internacional, porque se você coloca um nome muito brasileiro, se a pessoa vai morar fora, fica difícil, as pessoas não vão entender. A gente pensa em coisas impensáveis, né? São coisas até... A gente parece que aumenta a complexidade do negócio, e não é. É a mesma coisa de dar nome para as coisas no seu código. É o mesmo cuidado, isso é um cuidado, né? É um carinho, uma proteção, não sei, no caso do seu filho ali, né? Mas você está pensando em vários desdobramentos que esse nome vai gerar. E por que a gente não pode fazer isso com o nosso código? Porque o nome das coisas que você dá também tem desdobramentos, assim como vai ter com o seu filho e com a sua filha. Então faz muita diferença. O nome que você dá para as coisas indica intenção.
Intenção do que é e do que faz. E isso faz uma grande diferença. Porque no teste de unidade, o que importa ali é o resultado esperado. E a intenção indica qual é o resultado esperado. Então, quando a gente fala de teste de unidade, a gente está falando de testes de método. Né? Eu vou testar um método que é a menor unidade possível ali dentro do código da OP, ou uma função, se for um paradigma funcional aí que você está programando. Quando a gente vai fazer um teste de unidade, a primeira coisa que eu escuto quando em várias ocasiões onde eu fiz um pair programming ali com uma pessoa e para ajudar ela a fazer teste, a pessoa consegue lá criar uma classe de teste e quando ela abre o editor para digitar, a primeira coisa que ela me pergunta é assim, ó, mas o que a gente tem que testar primeiro? Essa é a primeira dúvida de todo iniciante com teste. E quem tem que te dar essa direção é o nome do seu método. Porque o nome do método, ele precisa expressar o resultado esperado. Então, se você não coloca intenção no nome das coisas que você faz, isso vale para o método, mas também vale para as classes, vale para as variáveis. Mas se você não coloca intenção, fica muito vago, fica sem resultado esperado nenhum. Vai dizer que você nunca abriu o editor para fazer uma classe, para fazer um método. Você estava matusquelando aqui como você ia fazer o negócio. E você falou assim, vou colocar um nome qualquer aqui, tipo teste. Vou nomear aqui como public void test. E aí eu vou fazer a minha lógica aqui, ó. Depois eu volto e altero o nome do teste aqui, ó. Todo mundo faz isso. Eu acabei de fazer, inclusive, né, quando eu fui falar aqui para você do exemplo do cliente, eu criei um método obter aqui. Porque eu não estava me importando com a intenção do método. Eu estava me importando com aquilo que eu ia digitar no meio, dentro dele, né? O como. A gente é muito focado em pensar no como quando a gente programa. É o jeito que a gente aprendeu a programar. E isso é uma forma de pensar que te prejudica muito na hora de fazer teste de unidade. Porque o teste de unidade ele foca em resultado esperado. Então, se você quer testar alguma coisa, qualquer coisa, isso vale para o código, isso vale para a sua tela, e isso vale também para, sei lá, para um remédio que você quer tomar, para uma dieta que você quer fazer, para um software que você quer experimentar, uma empresa, um prestador de serviço, serve para qualquer coisa. A primeira coisa que você tem que pensar é o que você vai receber, qual que é o resultado esperado desse teste. O que eu quero testar? Eu quero saber se esse remédio vai fazer efeito. Eu quero saber se esse prestador presta um bom serviço. Eu quero saber se esse restaurante é muito bom, ou se a comida é mais ou menos, se o atendimento é bom. Então, toda vez que você vai fazer um teste, você vai focado em esperar alguma coisa daquilo. Eu vou executar uma ação e eu vou esperar que alguma coisa aconteça. De acordo com o que aconteceu no resultado dessa ação, eu vou comparar com o meu resultado esperado. Se o atendimento foi bom, o restaurante parece ser muito bom. Se o serviço do prestador foi bacana, ele resolveu meu problema, ele teve cuidados comigo, ele perguntou se estava tudo certo. Era isso que eu estava esperando. E o contrário também é verdade. Né? Quando você chega lá e você encontra um cabelo na comida, com certeza você não estava esperando esse resultado. Então, se o teste falha, então, cara, esse restaurante não é legal, porque tem cabelo na comida. Em qualquer teste assim. E o teste de unidade não é diferente. Então, quando você vai fazer um teste, você precisa saber qual é o resultado esperado daquele método. Se você não expressou a sua intenção no nome do método, por exemplo, isso fica difícil. Se você vier aqui na classe cliente, por exemplo, e criar um método aqui, ó, validar. Se eu tiver que testar o método validar, cliente.validar, a primeira coisa que me vem à cabeça perguntar é validar o quê? O que ele valida? E o que ele devolve nessa validação? O que ele faz aqui? Fica muito vago, é difícil de entender. Então, essa é a grande questão da intenção. Quanto mais intenção você expressa no nome das coisas, mais fácil fica para testar. Então, para de fazer essa parada vou colocar um nomezinho qualquer aqui e depois eu altero.
Não faça isso. Quando você faz isso, você está programando sem intenção. Você não sabe qual é o resultado esperado daquele método. Você está pensando em loops, em ifs, em instâncias de objetos e vai no banco e faz aquilo. Quantas vezes você já não terminou de programar o método? E quando foi chegando no final, assim, você começou a pensar, cara, mas o que eu vou retornar? Será que eu retorno o nome do cliente? Será que eu retorno o cliente inteiro e aí eu pego o nome do lado de fora? Será que não? Mas faz sentido? Não faz? A gente não para pensar nisso. A sua cabeça está ocupada com o como. Como que eu faço? Como eu vou no banco? Como eu consulto? Como eu aplico a regra? Como eu não sei o quê? E ela não para pensar no resultado esperado. Então, quando você escreve o seu... o nome do seu método, o nome da sua classe, como qualquer coisa, a tendência é que você não está dando a intenção que você deveria. Então pare de fazer isso. Não fique escrevendo qualquer coisa e depois eu altero. Se você não sabe direito o que é o que faz, como você acha que você vai testar esse negócio? Se você pega uma classe que você coloca um nome nada a ver, como você vai saber que método você vai colocar lá? As coisas se conectam. Então veja que o nome, ele faz sim mais diferença do que parece. Não é uma coisa que você pode simplesmente jogar de lado. Se você trabalha sozinho, sozinha, provavelmente não faz tanta diferença. Se você trabalha com outras pessoas, com outros seres humanos, certeza que vai dar uma bela diferença aí no seu dia a dia. Então vamos lá, agora que você já entendeu o problema e por que isso é uma treta, como que a gente faz para resolver, né? Quais são as boas práticas que você pode usar para nomear coisas no seu código? Eu vou passar aqui boas práticas que eu uso no meu dia a dia. Pode ser que você tenha visto já isso em outros lugares, que você tenha visto coisas diferentes. Eu não vou falar daquilo que eu não sei, eu vou falar para você aquilo que eu uso e que para mim funciona muito bem. Então eu vou recomendar só aquilo que eu testo e aquilo que eu executo. Se você quiser usar outras coisas, fica à vontade. Mas isso aqui, para deixar bem claro, são as coisas que eu faço. Primeira coisa, linguagem ubíqua, o Ubiquitous Language, né? É um conceito que veio lá do DDD, da gente usar os mesmos nomes das coisas que o nosso cliente utiliza, usar a mesma linguagem. Se o seu cliente ele costuma falar emitir nota fiscal, você vai ter uma classe nota fiscal com o método emitir, ou emitir nota fiscal, sei lá, um fluxo com o nome emitir nota fiscal. Coisas desse tipo. Não vou entrar aqui em detalhes porque essa aula não é sobre DDD. Se você quiser, dá uma pesquisada aí em linguagem ubíqua e aí você vai achar vários materiais a respeito. Mas essa é uma primeira boa prática. Escuta o que o seu cliente fala. Ouve como ele fala. As coisas os termos que ele usa. Eu trabalho no mercado de seguros. O mercado de seguros, o mercado financeiro tem essa mesma característica. Eles têm quase que uma linguagem própria. Então, se você chega numa seguradora, você chega num banco, vai trabalhar na área financeira, na área contábil ou na área de investimentos, você vai ouvir muitos termos parecidos, né? Mesmo que sejam empresas diferentes. Isso acontece porque eles têm uma linguagem própria. E essa linguagem própria, quando você usa essa linguagem para expressar código, fica mais fácil de entender também. Porque todo mundo que está ao seu redor, inclusive o seu cliente, ele usa esse mesmo nome. Então fica mais fácil para todo mundo entender. Não é só para o seu cliente entender. Porque muita gente tira da cabeça que assim, quando eu faço DDD, se o meu cliente abrir o código, ele vai entender. Seu cliente não vai abrir o código. Pode ter certeza disso aí. Não vai acontecer. Então, é importante para você. Porque você entende. E aí, quando você escutar, tá todo mundo falando a mesma linguagem. É bem mais fácil. Então, essa é a primeira boa prática. Pratique a escuta. Independentemente de você usar os conceitos da linguagem ubíqua, eu não sou um grande especialista no assunto, mas eu sou muito bom de ouvir. Então, quando as pessoas estão falando, quando meus clientes estão falando as coisas que eles fazem, as coisas que eles usam, as coisas com que eles trabalham, eu presto muita atenção porque eu sempre sei que aquilo é alguma coisa que é importante para expressar dentro do código. Quando a gente fala aqui sobre nomear classes, eu dividi aqui em 3 partes diferentes: classes, métodos e variáveis, né? Porque são dinâmicas um pouquinho diferentes. Para nomear classes, o que eu costumo fazer? A primeira coisa que eu pergunto sempre para mim mesmo é se o nome da classe que eu estou usando ele existe no mundo real. Isso tem a ver com a linguagem ubíqua.
E quando a gente faz um curso de OP, ou na faculdade, ou um curso qualquer, a gente usa exemplos é, muito intangíveis, né? Então a gente fala assim, eu vou criar uma classe cadeira que tem um campo quantidade de pés, que tem um campo altura do encosto, tem um boolean lá que é o indicador se tem um encosto ou não, e a gente modela, porque a gente escuta nos cursos que a OP é a modelagem da vida real. E esse exemplo que a gente vê no curso, ele não é errado, ele é didático. Ele só não é real, mas ele é didático, é para você entender o conceito. Agora, a gente não pode transpor o conceito da cadeira para o mundo real, porque senão as coisas não vão se encaixar. Então, a menos que você trabalhe numa fábrica de cadeiras, que tem lá um produto que é uma cadeira, sei lá, você não vai modelar uma classe desse jeito. Você vai modelar coisas como pedido, como cliente, como nota fiscal, coisas parecidas com isso. Então, não adianta você só transpor o conceito. Porque quando a gente fala de entidades muito físicas, às vezes alguma coisa que está num papel ou uma pessoa, representação de uma pessoa, é mais fácil de entender. Tem muitas situações do nosso dia a dia de vida real que algumas coisas não se encaixam. Por exemplo, classes de fluxo. É difícil dar nome para classes de fluxo. Por quê? Porque a gente aprende no curso que a classe ela tem que ter um nome de uma coisa, um nome de um objeto, um nome de uma coisa que você pega. E não pode ser um verbo o nome da classe, porque o verbo a gente usa para o método. Então, quando você usa lá emitir nota fiscal como nome de uma classe, vai parecer esquisito. E quando a gente fala de fluxo de negócio, ele geralmente é uma representação de um processo, é um método. Né? E aí a gente entra num conflito. Tá, mas então eu tenho uma classe de fluxo que na verdade é um método, é um processo, e como nomeia? E aí, disso daí, vem nomes do tipo workflow de cliente, gerenciador de cliente. Esses nomes são terríveis. Por que eles são terríveis? Porque esses nomes, eles tendem a acumular responsabilidades. Porque eles são muito genéricos. O que é um gerenciador de clientes? Não existe gerenciador de cliente na vida real. Né? Não, talvez tenha um cliente, um gerente de conta, sei lá, e ele gerencia o seu cliente, alguma coisa assim. Mas gerenciador de cliente não existe. É uma coisa muito comum que aparece que certeza que 99,9% dos sistemas da face da Terra deve ter. Uma classe útil, uma classe utilitários. Não existe útil no mundo real. Não é um conceito tangível. E aí, quando você vai olhar dentro dessa classe, ela tem um monte de método solto. Ela faz um monte de coisas. Então, quando você pega uma classe, você fala, nossa, mas ela tem 5.000 linhas. A primeira coisa que você tem que fazer é ver o nome dela, porque às vezes o nome tá genérico demais. Se você chama uma classe de coisa, cara, ela deve fazer um monte de coisa. Porque, o que é uma coisa? Eu não sei o que é uma coisa. Agora, se eu chamo uma classe de garrafa, se eu chamo uma classe de notebook, se eu chamo uma classe de nota fiscal, ela tem coisas específicas que ela pode fazer. Tipo, uma nota fiscal não pode levantar voo, por exemplo. Eu não posso abastecer uma nota fiscal. Não faz sentido, entende? Então, é por isso que é importante nomear a sua classe de um jeito específico. Seja específico. Se a classe existe no mundo real, ela é específica. As suas representações de objeto não podem ser genéricas. No caso de fluxo de negócio, usar o mediator, por exemplo, resolve o problema. Patterns como o mediator, onde você cria uma classe que é um command handler, que não é um verbo, né, é uma coisa, mas ele é um handler, né, porque ele dá handle num command, né, num comando. Não sei nem como é que traduz handle, mas ele recebe um comando e executa esse comando. E a representação desse comando é um verbo. Então a gente pega o emitir nota fiscal e transforma ele num emitir nota fiscal handler. E ele tem um método que é handle. Você pode ter um método execute. Use cases tem esse mesmo conceito. Ele tem um verbo no nome, mas ele termina com use case. Ou o C, depende de como você gosta de nomear suas classes.
É assim que a gente resolve os problemas. Não é criando classes com nomes genéricos. Presta atenção que isso aí, ó, procura lá o útil no seu sistema, que eu tenho certeza que ele existe, está lá no meio de algum lugar, com um monte de método genérico. Calcular idade, calcular data, calcular período. Você vai ver que tem um monte dessas porcarias aí. E isso é um grande problema para fazer teste. É, segunda coisa aqui, métodos, né? Como é que a gente faz para nomear métodos? Já falamos algumas coisas aqui, mas vamos reiterar coisas que são importantes. É, mais importante de tudo, antes de escrever o nome do seu método, você precisa pensar qual que é o resultado esperado que ele gera. O que que seu método faz? Se eu chamar ele, se eu consumir ele, o que que ele me entrega? E aí o nome do seu método tem que estar relacionado ao resultado esperado. Pô, se o seu método ele faz uma pesquisa no banco pelo CPF do cliente, então você pode nomear o método como pesquisar cliente por CPF. Ou se a sua classe é que se chama cliente, cliente repository, por exemplo, é pesquisar por CPF. É simples assim. Se você entende o que seu método precisa fazer, você vai dar um nome específico, invariavelmente. Se você fizer o contrário, se você quiser pensar primeiro em como eu vou no banco, qual a query eu executo, porque quais são as condições, quais são os parâmetros. Se você começar por aí, você vai escrever lá um consultar e vai escrever um monte de coisa lá. Provavelmente seu método vai continuar com o nome de consultar. E aí vai vir a pergunta: consultar o quê? Consultar com o quê? É por isso que métodos desse tipo têm zilhões de parâmetros. Quantas vezes você já não viu um método que chama consultar, um método que chama pesquisar, que tem 20 parâmetros? Porque a pesquisa tem 20 parâmetros de fato, né? Só que ao invés da gente segregar a pesquisa para ficar mais fácil de testar, a gente junta tudo em um método só que faz um monte de coisa. E aí você fica se perguntando por que seu método tem 200 linhas. É por isso, esse é o problema. Você está colocando nomes genéricos demais. Então presta atenção nisso daí. E a dica da linguagem ubíqua vale muito aqui. Ó. Quais palavras o seu cliente usa? Nos métodos, isso faz muita diferença, porque seu cliente usa muito as palavras de trabalho dele nos métodos, ali nas ações, né, nos verbos. Então, se a gente usa verbo para nomear o método, eu tenho certeza que seu cliente usa muitos verbos para descrever as coisas que ele faz no dia a dia. Ah, eu mando e-mail para o cliente e aí eu recebo uma planilha, eu faço um cálculo, eu executo essa rotina aqui, eu preencho esse relatório, depois eu analiso esse formulário. A todo momento ele está usando algum verbo para te falar o que ele faz. Então, no momento da sua análise, você tem uma grande oportunidade de pegar tudo que ele faz e como você modelaria as suas classes, quais são os métodos que ela tem que ter. Eu sei que às vezes fica parecendo que é muito distante, porque, mas quando ele fala é uma coisa que é um processo gigante, e aí meus métodos eles são atômicos, eles são pequenos, então, mas tudo isso faz parte de um desdobramento. Então, se, sei lá, analisar o relatório é uma tarefa muito comprida, muito longa que seu cliente executa, o que tem dentro dele é um detalhamento que você precisa tirar da cabeça do seu cliente e ele vai expressar para você em forma de verbo, do mesmo jeito. Mas como você faz a análise desse relatório? Primeiro eu pego aqui essa primeira linha, eu verifico qual é o ID do cliente, eu vejo se o pedido bate, e aí se bater eu vou lá no estoque, pego o pedido e coloco dentro do pacote. Então veja que ele está usando os verbos, ele está te falando o que é. Presta mais atenção nisso, você vai ver que melhora muito. Terceira e última coisa aqui, ó, sobre variáveis e campos, as propriedades da sua classe. Ali é mais ou menos a mesma dinâmica para todos. Primeira coisa que você precisa se perguntar é qual que é o valor que você vai atribuir nele. Que, às vezes parece que é óbvio, mas não é. Então, às vezes você tem lá um valor do pedido, valor total do pedido. E você nomeia o campo como valor, porque você fica pensando, é o valor do pedido, pedido ponto valor. Tá, mas um pedido ele pode ter valor de várias coisas, tipo, tem valor do IOF, por exemplo, que eu tenho que pagar IOF. Será que tem juros, eu tenho que calcular o juros separado? Isso aqui é o valor do que? É o valor líquido? Tipo, é o lucro, é o faturado, que tipo de valor que é?
Então, precisa ser explícito. Com variáveis é a mesma coisa. Muitas vezes você nomeia a variável e sai colocando um monte de nome nada a ver ali, e às vezes você não entende para que serve. Muitas vezes até o nome das variáveis, o nome dos campos, ele te ajuda com a fluidez, para melhorar a leitura. Então, presta atenção, por exemplo, se o nome das coisas ali, elas não precisam fazer parte de um contexto. Às vezes você está fazendo uma comparação, por exemplo, o produto antes do pedido, o produto depois do pedido, sei lá. E você precisa enviar os dois, são duas classes produto, e que você precisa enviar para um método para fazer a comparação. Você manda lá produto 1, produto 2. E o que é o produto 1 e o produto 2 exatamente? Você se perde na leitura, né? Então você pode mandar lá produto antes do pedido, produto depois do pedido. Fica mais fácil de ler, fica mais fácil de entender. Esse é o último ponto. A leitura do código ela fica esquisita quando você lê o que você está fazendo. Fica estranho. Né? Fica meio Yoda ali, o nome das coisas está antes das ações. Fica esquisito. Cliente fez pedido. Cliente retorna dado. Cara, o que é cliente retorna dado? Que dado que é? Né? Se pergunta, seja crítico, seja crítica com essas coisas. Sabe? É muito comum você pegar código de outras pessoas, principalmente em code review. Se o seu time faz code review, você vai ver muito disso. Seja crítico com isso. Presta atenção, tenta entender. Code review é uma ótima oportunidade para botar isso em exercício. Porque você vê como os outros programam, né? Se você não entende que o outro programou, provavelmente vai dar problema isso no futuro, né? Então, pratica a leitura do código. E code review é um bom momento para fazer isso aí. Por último, duas dicas que não são exatamente aqui boas práticas, são mais dicas de organização para te ajudar, coisas que eu faço também e que eu acho que vão melhorar a fluidez do seu código aí e você pode colocar em prática que não vai custar nada isso aí. Não economiza no tamanho das coisas. Então, se você tem que escrever o nome de um método, coloca tudo o que você precisa no nome. Não fica economizando colocando abreviação, OBS, MSG. Cara, é difícil ler. Na sua cabeça, você está reduzindo porque faz sentido. Quem lê não necessariamente tem o que você tem na cabeça. É a mesma coisa de você vir, faz esse teste um dia. Pega uma pessoa, seu coleguinha de trabalho mesmo, pede para ele cantar uma música. Só que em vez de cantar a música com a letra, fala para ele só dar umas resmungadinhas assim, tipo. Se a pessoa fizer isso com parabéns para você, eu tenho certeza que você não vai entender o que ele está cantando. Você vai ficar, cara, mas isso é parabéns para você? Você não sabe que música que é. Você nunca ouviu parabéns para você. Porque isso, a pessoa que está sussurrando, está resmungando a música, ela está com a música na cabeça. Ela tá lá. Mas você não tá focado nisso. Ela sabe que é parabéns para você. Você não sabe. Então é muito mais fácil para ela entender que é aquilo. É um exercício super idiota, mas faz isso com qualquer pessoa para você ver. Pode ser a música mais famosa do momento, ou mais conhecida, você não vai adivinhar. É muito difícil. Então é a mesma coisa, não economiza o tamanho das palavras. Só que também você não pode exagerar. Se você exagerar muito, talvez nem compile. Eu não sei se tem um limite no compilador, mas pode dar outros problemas. Então também não vai fazer um método lá com 600 caracteres, né? Nem faz sentido, até cansa de ler. Assim, seja sucinto, seja sucinta, né? Resuma a coisa, mas não economiza, mas também não exagera, né? Tenta colocar ali de um jeito que seja fácil de ler. Se for muito grande de ler também, é difícil de entender. Então, tenha isso em mente. Última coisa, Camel Case e Pascal Case. Isso é uma coisa que o próprio Visual Studio faz, se você ligar os linters dele aí. Hoje, com IntelliCode, por exemplo, que é um plugin do Visual Studio, ele vai verificar isso para você sem esforço. Camel Case para variáveis, então Camel Case eu até deixei no exemplo aqui, ó. Camel Case é quando a gente tem a primeira minúscula e as outras maiúsculas, né? Que, então, na verdade seria assim, né? E Pascal Case
para nomes de métodos e classes. Então você vai usar sempre a primeira maiúscula aqui quando for classe, quando for método e quando for campo da sua classe, porque fica mais fácil de identificar. E se for uma variável ou um parâmetro, aí você usa camel case. Fica mais fácil de ler o seu código. Essas são dicas de dia a dia. Se você achar que é demais, se você tiver outras também para seguir, né? Importante ter padrão. É bem importante. Se a sua linguagem não tem, Python é muito forte como padrão, tem outras linguagens que são muito fortes como padrão. Ruby, se não me engano, é também. Mas C# não é. Não temos uma convenção, até existe algumas. O IntelliCode é um deles, né? Ele vai te mostrar algumas dicas lá, mas não é tão forte assim. Então, siga pelo menos um padrão, um programa da sua cabeça. Tem gente que já bolou alguma coisa aí, segue um padrão e tá valendo. Se seu time seguir também, já resolve esse problema aí. Então, para concluir, viu, que é uma coisa que parece que é um detalhe idiota, né? E programação é assim, né, no final das contas. Tem muito detalhe que parece que é uma coisa besta. Mas muitas vezes a gente peca com as coisas bestas. E nome das coisas é uma delas. É impressionante ver a quantidade de código que tem nomes ruins rodando em produção. É muito comum, muito. Agora que você assiste esse vídeo, para prestar mais atenção nisso, você vai ver. Depois de ver, não dá para desver. Você vai começar a olhar e você, caramba, mas tudo isso aqui é validar, né? É validar o que mesmo, hein? E o teste fica difícil. É difícil você entrar lá e, pô, como é que eu vou testar um valida? Valida o quê? Se você fez, beleza, você sabe o que é. Se não é você que fez, então às vezes é um detalhe idiota. A leitura do código, né? Melhorar a leitura do seu código faz muita diferença. Você vai ver que quando você pegar um código bem escrito, com uma fluidez boa, você vai ver que faz muita diferença para mexer. Se você já pegou um desses, você sabe o que eu estou falando. Então, código fácil de ler é mais fácil de testar também. Além de ser fácil de mexer, também é mais fácil de testar. Se você bater o olho no código e entender o que ele faz, a pergunta, mas o que eu testo primeiro? Ela some. Porque quando você for testar, se o nome do seu método é válido para emissão de nota fiscal? É isso que eu tenho que testar. Eu quero saber, cliente é válido para emissão de nota fiscal? Eu quero saber se o cliente é válido para nota fiscal. O que deixa ele inválido? E o que deixa ele válido? É isso. O seu teste ele fica muito mais fácil de fazer se você consegue ler o código com facilidade. Você vai ver que faz bastante diferença. E uma última coisa que eu quero deixar aqui. Se você não sabe como nomear alguma coisa, não começa a codar. Só começa a escrever seu código quando você souber exatamente qual é o nome da classe, qual é o nome do método. Se você não sabe, é porque provavelmente você tem dúvidas sobre aquilo. E você não sabe direito o que é para fazer. Se você começar a codar, você vai começar a escrever um monte de abobrinha lá e não vai atender o que precisa. Então, se não sabe como nomear, não comece a codar. É uma regra que eu sigo, faz bastante diferença no seu dia a dia. Te força a pensar nas coisas. E você vai ver como a testabilidade do seu código aumenta quando você começa a fazer isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha aí no vídeo. Se você gostou muito, assina o canal, que isso ajuda a divulgar esse conteúdo para mais devs, para mais pessoas. E se você tiver outras ideias, se você achou que eu falei um monte de bobagem aqui, ou se você gosta de seguir outros padrões, deixa um comentário aí no vídeo também, que eu gosto muito de trocar essa ideia com vocês e aprendo bastante, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.